E aí? Seguinte, hoje a gente vai ver rapidinho aqui como desenhar um shape de uma folha, tá? Quem não conhece, eu sou Issal Basoli, eu sou ilustrador e instrutor, não sou biólogo, então pode ser que tenha possíveis erros de informações aqui, mas a base que eu tenho é de alguns estudos e de alguns acompanhamentos de profissionais dessa área, tá? Então acontece, eu estou com um modelo de folha aqui real, tridimensional, e a gente vai tentar entender o quê? Quando a gente analisar ela, que elas não são simétricas, elas não são iguais, né? E eu quero explicar de uma forma bem rápida o que é a morfologia dela. Quando a gente fala morfologia, é o estudo das formas, é como se fosse estudar a anatomia do corpo humano, mas a gente está estudando a forma aí das plantas. O que a gente vai analisar são 3 pontos. Essa partinha verdezinha aqui da folha, né, que é o shape dela, que é chamado de limbo. A parte verde onde tem a clorofila, onde faz a troca com a luzes, né, com o sol, as trocas aí para alimentar a planta. Esse meinho aqui chamado de pecíolo, ele liga essa estrutura do corpo do limbo até o caule, tá? Então, quando a gente vai falar aqui da morfologia, deixa eu me arrumar. Então, a gente vai pensar o seguinte, ó, a gente vai ter o cabinho, esse cabinho que eu falei que liga o pecíolo ao caule. Vamos imaginar que aqui é o caulezinho, né? Que é só uma representação graphic. Então aqui, ó, caule. E aqui a estruturinha do cabo, que é o pecíolo. O pecíolo é como se fosse o eixo da folha, tá? Ou a coluna. E aí aqui é o que vai ligar lá o corpinho dela como um todo. Lógico que dentro de botânica, o que é considerado folha é toda essa estrutura, tá? Às vezes a gente aprende meio errado. Então folha não é só esse shape aqui, tá? É todo esse formatinho aqui por inteiro. Então, o que é isso aqui? Essa parte verdinha aqui chamada de limbo, né? Que é a parte que a gente fala que é a parte verde, que é onde a gente fala que é o formato, ou, in English, shape, ok? Aí depois a gente vai ter as outras veias, que aí depende muito de folha para folha, que são as veias laterais, ou, enfim, nervuras. Aí vai ter tipos e tipos de distribuições diferentes. E aqui é esse ponto que eu falo para a galera tomar muito cuidado na hora de estruturar um desenho, que perde-se muito tempo, porque são informaçõezinhas muito pequenas, né? Ó. Ou tipo isso que eu estou fazendo aqui, são os tipos de borda ou de margem, né? Então tem algumas folhas que tem isso aqui com aspecto mais dentado, outros mais serrilhados. E, inicialmente quando eu fiz é como se fosse ela lisa, né? Então vocês já devem ter visto, por exemplo, folhas de rosas, né? Elas são mais dentadinhas. Então isso daqui, toda essa estrutura aqui, a grosso modo, a gente fala que é a morfologia das folhas. Pelo amor de Deus, gente, a gente está falando isso aqui de uma forma bem simplificada, simples, tá? Não tá nada detalhado. Ó, é simples, tá? Beleza. Quando a gente fala de shapes, eu vou colocar só aqui 3 modelinhos. Então, o shape, esse formato, pode ser que você já tenha visto uma folha, por exemplo, que ela tem um formatinho assim, ó, meio de coração. Por exemplo, tem uma plantinha lá conhecida, a peperômia, ela lembra um pouquinho isso. Você pode já ter visto uma folha que tem um aspecto meio que parece uma lança. Ou você pode ter visto a mais clássica, que lembram lá como se fosse um shape de surf, uma prancha de surf. Então, esse aqui são variações, tá, gente? Isso aqui, variações gigantescas de shape. E elas são, sei lá, infinitas na minha visão. Para quem quiser pesquisar mais essas variações de shape, essas variações de formato, pesquisem em livros de morfologia de botânica. Às vezes tem pôsteres que mostram os shapes mais comuns. E outra coisa que a gente pode falar é, entendendo aqui que o pecíolo faz essa ligação, né, do caule para o limbo, o pecíolo é como se fosse a coluna, né? Ó. Tá vendo aqui atrás?
é como se fosse a coluna e aí, dependendo da folha, né, ela tem essas nervuras laterais como se fossem as costelas. Então ela, ó, determina mais ou menos o movimento, certo? Então se você quiser fazer aqui, ó, vamos focar aqui com o movimento. Eu quero fazer uma folha que vem aqui da esquerda para a direita, esse movimento aqui diagonal. Então eu passo um movimento. O 2, eu vou pensar no shape que eu quero usar. Como assim o shape? O formato da folha. Né? Eu quero que ela seja meio assim, ó, meio larguinha. Eu vou pensar agora aqui na folha como se fosse uma fita. Uma fitinha. Só para entender o volume tridimensional, né? Ó, nitidamente tem algo que está indo lá para trás e outro que está vindo aqui, ó, para frente. Dá para entender? Não! Então aqui a gente pensa no shape, ou, se você não aguenta mais palavras em inglês, na forma. E aí, juntando isso, a gente pode pensar, né, na folha como um todo. É lógico que a análise de luz e sombra, isso aí a gente pode fazer depois, porque a luz ela pode ser manipulada. Geralmente a luz natural, né, que eu sempre falo para a galera, ela tende de vir de cima, sol, lua, né, e por aí em diante. Quando a gente fala de luz artificial, pode ser lanterna, pode ser lâmpada, pode ser a luz do seu celular e por aí em diante. Então aqui eu estou pensando em juntar tudo isso que eu pensei de movimento, shape e forma e agora aplicando os detalhes. Então eu estou aqui preocupado em fazer os dentinhos das folhas nas bordas. Vou fazer uma possível dobra, né, ó, como se ela estivesse envergando aqui para dentro e por aí em diante. Lembrando sempre que esse peso da linha de fora é muito importante, até pela proporção e profundidade, que ela seja um pouquinho mais grossa do que os traços de dentro. Quando a gente tem uma intersecção aqui também, ó, não sei se dá para ver bastante, dá um zoom, ó, que está mostrando exatamente onde o que vem para frente, o que vem para trás também é legal. Não só vir sombreando, mas o peso da linha ser diferente, tá? Então isso aqui a grosso modo é só para a gente entender a morfologia e claro aqui, né, a gente entender os movimentos. Então aqui a gente está começando a compreender como distorcer essas formas aí das folhas. Ok? Fechou? E é uma aulinha rápida aí de folhas. Abraço!